O que não te contaram sobre a reunião que haverá na Casa Branca. Hoje eu vou te mostrar através de dados como que deve ser a sua decisão, caso você esteja esperando esse evento cripto que vai acontecer na data de amanhã. Hoje nós vamos olhar para dados e vamos tomar uma decisão antes da gente saber o que vai acontecer na Casa Branca amanhã. E eu quero que você esteja exatamente preparado para essas decisões, eu quero que você esteja preparado para que o mercado vai entregar nos próximos dias. Bom, Guiteles na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante. Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Para a gente começar a nossa análise aqui, pegando aquele meu indicador que mostra momentos dos tradings, né, que é da gente olhar ali se vamos comprar ou se vamos vender os ativos, por exemplo, só pegando aqui um ativo além de Bitcoin, a gente vai olhar para Bitcoin também, mas pegando um ativo aqui como Chainlink, a gente vê que Chainlink voltou ali acima da linha verde, ou seja, voltou dentro da região de venda. Se a gente tem vários ativos voltando para essa região, significa que estamos em um consenso de uma região de topo. Vários ativos subiram, vários ativos performaram aí nos últimos dias. A gente está falando que Chainlink saiu de $13, agora já se encontra ali próximo dos $18, 17,20, por exemplo. Isso daqui significa que muitos traders lucraram dentro dessa movimentação. E lembre só, a função de um trader, ela não é holdar forever, ela não é acreditar que a alta é infinita. A função de um trader nem mesmo é pensar no holding, por exemplo, daqui a um mês. Ele não quer saber de nada disso. O trader ele só quer capturar uma movimentação de curto prazo. Deu. Ele tá fora, ele já vai buscar um próximo ativo, uma próxima movimentação, ele vai inverter a mão dele de long para short. Um trader ele tem um trabalho super simples e, claro, operar no curto prazo. E quando a gente olha para esse tipo de indicador aqui, que é indicadores para traquear exatamente esse momento dos traders, a gente sabe que se chegou em região de realização de lucro, ele vai realizar os seus lucros. Não importa se a gente vai ter novas altas nas próximas semanas, ele quer simplesmente sair do jogo. E a gente sabe que quando estamos acima dessa linha verde aqui, a gente começa a tender a ter pressão de venda. Afinal de contas, os traders estão vendendo, lembre-se. Durante um bull market ou durante um bear market, a gente sempre terá movimentações no curto prazo. Porque os traders, eles seguirão operando. Mesmo que a gente esteja em bear market profundo, a gente vai ver movimentações no curto prazo, porque os traders estarão ativos. Traders, eles não têm a capacidade de constituir uma tendência de longo prazo em um ativo, mas eles têm a capacidade de constituir tendências curtas em um ativo. Bom, sabendo disso, sabendo que Chainlink está nessa região, a gente já começa a olhar para a venda em Chainlink. E eu só trouxe Chainlink para a gente fazer um comparativo aqui com o Bitcoin também. Porque quando a gente está analisando um grupo específico ali de ativos, a gente pode olhar para mais ativos daquele grupo para ver se a gente tem um consenso nas informações. Bom, quando a gente olha para Bitcoin, Bitcoin mesma coisa, bateu ali na linha verde, ou seja, nós estamos em região de venda para os traders. Os traders eles vão comprar lá próximo da linha dourada e eles vão vender próximo da linha verde. Como nós estamos aqui próximo da linha verde, significa que no curto prazo a gente terá pressão vendedora. No curto prazo a gente vai ver muitas pessoas se desfazendo das suas posições de curto prazo. E quando a gente olha, por exemplo, ali para o mapa de liquidação, a gente capturou bastante liquidez aqui nessa última movimentação que nós tivemos, tá? Ainda há mais liquidez para capturar, eu vou te mostrar que aqui nos 95 e até os $100.000 a gente tem bastante liquidez para capturar, mas eu quero que você saiba que esse tipo de movimento de capturar liquidez, a gente tem um falso rompimento e logo em seguida a gente devolvendo a alta, são movimentos comuns também de saída, porque a gente pegou muita liquidez e tem muitos players saindo do mercado nesse momento. Obviamente que se a gente olhar aqui para quem está, se alavancando nas últimas 2 semanas, por exemplo, a gente vai ver que tem muita liquidez ainda até os $100.000. Ou seja, a gente ainda pode ver movimentações eufóricas acontecendo até os $100.000, mas a partir dos $90.000 aqui já começa a ser um ponto de saída. Por mais que a gente possa ir até os $100.000, lembre-se, nem sempre a gente vai capturar 100% das liquidez.
Isso daqui significa que a gente pode já voltar aqui, deixar essa liquidez para trás, ou até mesmo que a gente vai lá subir e capturar isso. O ponto é que estamos naquela região de pode ir para cima, como pode ir para baixo, tudo pode acontecer. Só que você não pode ficar em cima do muro. Você precisa montar uma estratégia nesse momento. O momento dos traders já chegou em uma região de venda, uma região que eles vão distribuir. Quando a gente olha, já houve um falso rompimento e já capturamos uma boa parte de uma liquidez. Isso significa que aqui a gente já pode iniciar vendas, caso você esteja pensando em vender. Caso você esteja com grandes posições, caso você tenha entrado em posições no curto prazo, você está tendo uma oportunidade já de vender nos 90 mil dólares. Você precisa vender 100% das suas posições? Não, mas venda uma parte, bole uma estratégia. Eu não sei como que vai ser o seu gerenciamento dessa estratégia, mas saiba que já estamos em uma região de venda. Independente do que vai acontecer amanhã na Casa Branca, independente do que vai ser anunciado de reserva estratégica em cripto ou não, olha só, você não deve operar as notícias, você deve operar somente os dados. Inclusive, a notícia, por mais que ela seja positiva, ela pode fazer com que a gente suba até o 100 ali, capture toda a liquidez e volte a cair mais uma vez. Porque a partir do momento que a gente começa a entrar dentro dessas regiões aqui, onde os traders fazem as suas realizações, esses traders eles só vão reentrar quando a gente voltar lá próximo da linha dourada. Ou seja, a gente sabe que o mercado ele precisa resfriar. Por mais que ele suba mais um pouco aqui, por mais que ele vá nos 100 mil dólares e liquide todo mundo ali, a gente sabe que em seguida ele vai precisar resfriar. Ou seja, quando ele estiver resfriando, muito provavelmente a gente vai ver ele abaixo dos 90 mil dólares ali mais uma vez. Esteja fazendo um pullback e a gente faça uma entrada nesse pullback, mas para mim o ponto é que nós estamos aqui pela segunda vez nos últimos dias na região dos 90 mil dólares e isso daqui está dando oportunidade para as pessoas venderem novamente. Muitas pessoas não conseguiram vender, não conseguiram distribuir aqui em cima. Infelizmente, muitas pessoas vão negligenciar essa redistribuição. Essas pessoas elas só vão se tocar, por exemplo, de saída de mercado muito lá na frente. Por que eu estou comentando com você sobre saída do mercado nesse momento? Porque olha só, o médio prazo para o Bitcoin ele está péssimo, o longo prazo está mais feio ainda. A gente vai olhar para as métricas e nós vamos falar sobre isso daqui. Se o médio prazo e o longo prazo está feio, o que a gente deve fazer é olhar para o curto prazo e talvez capturar as movimentações do curto prazo. Talvez puxar as nossas decisões mais para uma ponta trading do que uma ponta de position, por exemplo. O longo prazo está feio e a gente vai ver essas métricas. Só que no curto prazo, agora é o momento de venda, ou seja, os 3 time frames eles estão negativos agora. Se os 3 time frames estão negativos nesse momento, agora é uma hora da gente olhar sim para vendas, agora é uma hora sim da gente olhar para novas realizações. Eu quero que você entenda que quando a gente olha para price action, a gente teve uma baita distribuição aqui em cima acontecendo, principalmente uma distribuição de Wyckoff, tá? A gente ainda teve o nosso movimento final ali de Uptrust. Se a gente olhar para essa distribuição aqui, a gente fez confirmações dessa distribuição, que são exatamente essas rejeições que nós estamos tendo. E antes do mercado ter uma grande correção, a gente não vai ver esses players aqui que distribuíram aqui em cima voltando. E o mercado ainda não teve uma grande correção. Uma correção a partir do rompimento ali da distribuição de apenas 15% não é uma correção que esses players esperam dentro do Bitcoin. E a gente consegue ver isso daqui claramente através de dados. A gente não precisa ficar só na teoria aqui, falando que é uma distribuição, falando que foi uma rejeição. Não, a gente pode partir para dados e ver o que os players estão fazendo. Olha só. Eu tenho o traqueamento de todas as carteiras, eu consigo saber o que as carteiras elas estão fazendo, se elas estão comprando, se elas estão vendendo e qual que é a intensidade da compra e da venda. Se a gente vê isso daqui azul, significa que nós estamos em uma acumulação. Se a gente vê isso daqui vermelho, significa que nós estamos em uma distribuição. Quando a gente tem várias carteiras em azul, significa que estamos na fase de consenso de acumulação. Altas aqui são extremamente comuns. Quando a gente tem várias carteiras em vermelho, significa que estamos em consenso de distribuição. Meu caro, significa que está todo mundo vendendo e todo mundo distribuindo. Ou seja, a gente tem uma tendência de novas quedas pela frente. Quando a gente está intermediário ali, a gente pode ficar lateral, por exemplo, durante um período, mas o ponto é que nesse momento nós estamos em consenso de
Distribuição. As pressões de vendas são muito fortes nessa região. Muitas carteiras, elas estão vendendo. E aqui a gente não está olhando somente para pequenas carteiras ou grandes carteiras, a gente está olhando para todo mundo que está on-chain. A gente está analisando todas as carteiras para que a gente possa tomar uma decisão. E esse tipo de informação aqui são informações extremamente privilegiadas, informações que fazem com que a gente tome boas decisões. Não só as carteiras on-chain ali elas estão distribuindo, como os ETFs eles estão distribuindo. É muito louco porque aquelas pessoas que compraram as narrativas dos ETFs, né? A BlackRock agora ela quer dominar o mundo e por conta disso ela está investindo em Bitcoin. Ou porque a gente vai ter um colapso na economia americana e a BlackRock quer proteger tudo em Bitcoin. Bom, as pessoas que caíram nessas narrativas, hoje elas não falam sobre ETF. E sabe por que hoje elas não falam sobre ETF? Porque os ETFs estão vendendo. Desde quando a gente chegou na região dos 100 mil dólares, os ETFs eles começaram a vender. Entenda que ETF ele só é um instrumento de compra para institucionais. Não é a BlackRock que está comprando para ela mesma. São outras empresas que estão comprando através da BlackRock. E quando a gente olha exatamente para o saldo dos ETFs, a gente está vendo uma diminuição consistente. Ou seja, a gente está vendo uma venda consistente. Na data de ontem, a gente teve mais ali 900 milhões sendo vendidos dos ETFs, negativando uma alta que a gente teve recentemente, que entrou ali também com quase 900 milhões. Ou seja, a gente está vendo o maior período de distribuição dos ETFs. A gente está vendo as maiores vendas dos institucionais acontecendo nesse momento. Isso daqui levanta uma bola de que investidores parrudos americanos, eles não estão afim de topar um risco nesse momento. E ontem eu te alertei sobre o S&P 500, hoje a gente vai falar sobre o S&P 500 também. Mas eu quero que você saiba que os grandes investidores americanos, eles estão tirando o pé do acelerador sobre exposição ao risco. Isso é porque a gente vai ter uma recessão, isso é por conta de taxações, não sei por que é, qual que é o motivo. O que eu sei é que esses caras estão tirando o pé do acelerador. Alguma coisa eles estão visualizando que não vale topar o risco nesse momento. E bom, o que eu vou fazer é tentar encontrar o motivo pela qual eles estão vendendo? Obviamente que não, né, meu cara? A minha função não é essa. A minha função é ver o que eles estão fazendo e decidir junto com eles. Se eles estão vendendo, eu não quero saber se é conflito entre países. Eu não quero saber se é taxação que está acontecendo. Eu não quero saber se é recessão. Eu não quero saber o que está acontecendo. A única informação que eu quero saber é que eles estão vendendo. E eu vou seguir junto com ele. Porque é mais fácil eu pegar esse barco aqui do que pegar exatamente o barco dos novatos. Bom, outra coisa que está acontecendo aí recentemente é que o Fangrid Index ele está mergulhado na região de extremo medo. E esse daqui é um indicador que eu venho comentando com você porque ele é um indicador muito popular. Ele é popular ao ponto das pessoas sempre lerem esse indicador e nunca analisarem esse indicador. Há uma grande diferença entre leitura e análise. Leitura é simples, euforia, extremo medo, e aqui você pode achar que extremo medo é sempre compra, euforia é sempre venda, mas nem sempre significa isso. Se você olhar aqui, por exemplo, para a Bull Run, você vai ver que a Bull Run ela acontece durante uma euforia. Ciclo passado a gente entra em euforia, Bitcoin estava em 15 mil dólares, a gente chega a sair da euforia com Bitcoin em 53 mil dólares, ou seja, não é só porque entrou em euforia que você vai vender. Se você vendeu, meu amigo, você perdeu uma grande movimentação. Não é só porque entrou em extremo medo que você vai comprar. Movimentações no curto prazo, elas são importantes da gente respeitar esse tipo de sentimento aqui, mas saiba que você precisa analisar o indicador também. E uma análise que é feita aqui é que desde o bear market passado, nós não mergulhamos em extremo medo. Inclusive, desde o bear market passado, nós não viemos em 10, ou seja, um extremo medo mesmo acontecendo no mercado. E ficar muito tempo dentro dessa fase de extremo medo é negativo para o mercado. Veja que períodos de baixa, esse indicador ele fica mergulhado ali entre o medo e o extremo medo. E esses são os períodos de queda do mercado.
Ou seja, muitas pessoas aí fora falam, né, compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos. E quando você olhar para esse indicador, compre quando a gente estiver em extremo medo e venda quando a gente estiver em euforia. Bom, isso parece fácil, mas isso daqui é apenas uma leitura do indicador. Se você quiser fazer uma análise, você precisa saber que sim, compre na euforia, compre no extremo medo, venda na euforia, mas analise o indicador para você entender como que funciona a trajetória do mercado durante essas fases de extremo medo e de euforia também. Recentemente, por exemplo, eu fiz compras aqui dentro dessa região de extremo medo, mas não é porque eu fiz compra e não é porque a gente ainda está em extremo medo que eu vou sair acreditando, por exemplo, que vamos ter alta infinita daqui para frente. Tome muito cuidado com isso, porque esse indicador mergulhado em extremo medo significa que muitos investidores estão amedrontados debaixo da cama, implorando pela sua mãe. E muitos desses investidores são os novatos. E quando a gente olha para a quantidade de bitcoins que está na mão dos novatos, é uma quantidade muito alta ainda. Isso é um grande perigo para o preço do ativo. Se a gente olhar a quantidade que eles detêm ali, 3 milhões de bitcoins, são quantidades tão relevantes quanto quando a gente teve o banimento da China ou quando a gente teve ali um mini bear market acontecendo entre o topo de 2019 ali, o Corona Crash, por exemplo. São quantidades de Bitcoin muito elevada. Ou seja, colocar essas pessoas em extremo medo com muito Bitcoin em sua posse pode ser sim um grande problema, porque aqui a gente pode constituir fases de panic sell. Na verdade, está acontecendo fases de panic sell. Não sei se você já reparou, mas o price action nesse momento ele não está sendo respeitado. A gente vê quedas acontecendo, entrando em sobrevenda e ele continua caindo. A gente vê candles de reversão e ele continua caindo. Quando a gente olha para Ether, quantos sinais Ether não já deu de compra e ele continua caindo? Isso significa fases de panic sell, uma fase onde a pressão de venda ela é muito forte e a pressão ela não respeita os indicadores, porque ela vem de investidores novatos. Investidores novatos, eles não têm raciocínio lógico, eles são 100% emocionais, ou seja, não tem indicador para esses caras, eles vão vendendo panic sell e a gente acaba tendo toda essa negligência dos dados que a gente olha, por exemplo, no price action. Por isso que a gente olha para Ether, teve candle de reversão, continua caindo, candle de reversão, continua caindo, sobrevenda, continua caindo, porque estamos em fase de panic sell. E a gente não pode ficar durante muito tempo dentro dessa fase. Se a gente fica durante muito tempo, isso acaba sendo problemático, ainda mais com grandes quantidades de Bitcoin que esses caras detêm em sua mão. A gente está falando que eles detêm 3 milhões de Bitcoin. Isso daqui é muito mais do que os fundos de ETF detêm, isso daqui é muito mais do que Michael Saylor ou qualquer outro player detém. É uma quantidade muito grande. O único grupo de entidades que tem mais Bitcoin do que esses caras aqui são os investidores mais maduros, os investidores de longo prazo, que chegam ali a ter na casa dos 14 milhões e alguma coisa. Mas eu quero que você saiba que hoje nós estamos vendo que a segunda maior pressão de compra ou de venda, ela está mergulhada em extremo medo. E aqui a gente pode ter sim novas quedas se acentuando ainda mais. Isso daqui a gente está falando de médio e longo prazo. Quando a gente olha para o que as carteiras estão fazendo, o que os ETFs estão fazendo, a gente está falando de médio e longo prazo. E veja só, veja como que esses caras eles já estão realizando grandes quantidades de prejuízo. E a gente está vivendo realizações de prejuízo contínua. Isso daqui é um grande problema também. Veja que de todas as movimentações que a gente teve até hoje aqui, a gente está vendo que altas realizações de prejuízo, elas estão acontecendo de forma consistente. E que isso está acontecendo? Simples, porque esses caras estão em extremo medo. Hoje eles estão mergulhados em fase de capitulação, ou seja, qualquer transação que esses caras forem fazer, eles estão fazendo transações no prejuízo, porque eles estão mergulhados no prejuízo. Ontem eu mostrei para você que 90% do supply desses caras está no prejuízo. Isso significa que eles têm sim muita pressão para constituir o panic sell.
Eu quero que você não confunda essa fase de capitulação do investidor de curto prazo com a capitulação cíclica. Capitulação cíclica é um evento que acontece de formação de fundo do mercado, como a euforia cíclica, ela é um evento que acontece de formação de topo de mercado. Essa capitulação aqui que nós vemos é exatamente do investidor de curto prazo. Ela não constitui exatamente o ciclo do mercado, mas ela constitui as movimentações de curto prazo. Eu quero que você saiba que o mercado ele está bem estressado. Eu quero que você saiba que os dados para o Bitcoin de médio e longo prazo não estão positivos. Por isso, sim, não é o momento de você ficar altamente exposto no mercado, é o momento de você se proteger. E olha só, eu vejo muitas pessoas nos comentários falando: agora eu estou preso. Meu amigo, não tem ninguém te prendendo a nada. Aceite que vai doer menos. O erro já foi cometido de você ter comprado lá em cima. Entenda uma coisa, você pode sim realizar prejuízo. Tire isso da sua cabeça de que você não pode realizar prejuízo. Você pode realizar sim, desde que você tenha expectativas de que o mercado ele vem mais para baixo ainda. Se você tem expectativas de que ele vai vir mais para baixo ainda, sim, estanque o sangramento e recompre lá embaixo. Se você ficar fazendo estratégiazinha de DCA, duas coisas vão acontecer. O seu dinheiro vai acabar e o seu custo ele não vai descer. E se isso acontecer, meu caro, você não vai conseguir recuperar todo esse seu capital. Então aprenda de uma vez por todas. Sim, você pode realizar prejuízo. Até então, stop é uma estratégia de realização de prejuízo e stop é uma estratégia de gerenciamento de risco. Pare com essas frasezinhas de agora eu já estou no prejuízo, eu não posso vender, agora eu estou preso no ativo. Não tem ninguém te prendendo a nada. A única coisa que você não tem é coragem de construir uma boa estratégia e assumir a responsabilidade do erro que você fez lá em cima. Não é porque você errou lá em cima que você vai seguir abraçado com esse erro durante um bear market inteiro. Os dados eles não estão legais, os dados eles não estão positivos. Enquanto eles não inverterem, enquanto eles não ficarem para um cenário mais positivo, mais saudável, não tem por que você ficar abraçado, agarrado em qualquer bom projeto. Entenda, meu caro, 95% das pessoas perdem dinheiro no mercado financeiro e os 95% dentro de cripto é porque estão buscando bons projetos, é porque estão constituindo carteiras com uma lista de 10 bons ativos e com essas carteiras vão simplesmente ficar rodando e fazendo estratégias de DCA ao longo do tempo, beleza? Saiba que esse tipo de estratégia não vai funcionar no longo prazo. E bom, ontem eu comentei com vocês sobre a S&P 500, que formou também uma distribuição de Wyckoff, mesma distribuição que aconteceu no Bitcoin. A gente já teve exatamente uma tentativa de rompimento aqui que aconteceu na terça-feira, o mercado rejeitou, a gente tem uma média de 200 períodos aqui, acaba que muitos traders no curto prazo vão tentar entrar dentro dessa região. Ontem aconteceu o mesmo movimento de rejeição aqui, mas eu quero que você observe que o mercado está vindo pela terceira vez. Ou seja, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se a pressão de compra ela fosse suficiente, ela já deveria ter confirmado o movimento de terça-feira. Se ela não conseguiu confirmar o movimento de terça-feira, ela deveria ter confirmado o movimento de ontem. Não vamos considerar o movimento de hoje, porque o mercado ainda não fechou. A gente precisa aguardar toda a movimentação do dia para ver como que isso daqui vai fechar. Mas eu quero que você observe que se a gente continuar caindo e fizer fechamentos aqui abaixo, isso significa que a pressão de vendas no mercado americano ela está intensa. Ou seja, muitos players estão saindo nesse momento. Não pague para ver na hora que o suporte arrebentar. Porque na hora que o suporte arrebentar, a gente vai ver essa parada descendo de uma maneira bem acentuada. Obviamente que ao longo desse processo a gente vai ter algumas oportunidades, né? A gente pode ter oportunidades aí no curto prazo, por exemplo, como eu falei com você sobre os momentos do trading. A gente pode entrar em movimentações de curto prazo, a gente pode olhar para posições mais curtas, não ficar rodando ali o ativo para sempre. A gente pode até mesmo operar ao longo de um bear market. Não precisamos ficar 100% fora ao longo de um bear market.
Só que as posições, as decisões dentro de um bear market, elas são bem diferentes das decisões de um bull market. Cada fase do ciclo é uma fase, cada fase a gente usa uma estratégia diferente. E se você quiser copiar e colar a minha carteira, copiar e colar todas as minhas decisões, entre para a carteira Rumo ao Milhão, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Basicamente, a carteira Rumo ao Milhão, eu analiso o mercado, eu tomo as decisões daquilo que eu vou comprar, aquilo que eu vou vender e eu comunico você daquilo que eu estou fazendo. Você pode simplesmente copiar e colar todas as minhas decisões e ter os mesmos resultados que eu. Não estou te prometendo que você vai fazer R$1 milhão em 12 meses. Estou te prometendo que você vai ter os mesmos resultados que eu, seja eles positivos ou seja eles negativos. Acredito que com o passar do tempo aqui no canal, você já entendeu como que é a minha taxa de assertividade, você já entendeu como que é o meu profissionalismo e como que eu analiso o mercado. Se você confia nas minhas análises, essa é uma excelente hora de você entrar para a carteira Rumo ao Milhão. Se você clicar no primeiro link da descrição, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico que basicamente é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Assista esse vídeo, que nesse vídeo eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão, você vai entender se ela é para você ou não. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber essas notificações. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, é só clicar nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós vamos sanar essa sua dúvida. Mas basicamente eu sou analista, eu vivo no mercado, eu analiso isso daqui, eu respiro isso 24/7. Você só precisa copiar e colar as minhas decisões. Saiba que se você trilhar essa jornada junto comigo, ela vai ficar muito mais fácil para você. Alguém que já conhece o caminho, alguém que conseguiu sair de instalador de som e chegar em alguns milhões. Se você seguir a minha jornada, muito provavelmente que você consiga ter resultados muito melhores do que você tentando trilhar essa jornada sozinho. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!